Atos, capítulo 10, amém? Nossa leitura é um pouquinho longa, tá? Mas a gente vai procurar pegar os pontos primordiais daquilo que nós precisamos de ouvir, amém, gente? Posso ler então? Atos capítulo 10. E havia em Cesareia um varão por nome de Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de continuo orava a Deus. E este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória de diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Você percebe que Cornélio é um homem que tem uma espiritualidade, é um homem que tem um coração aberto para ajudar as pessoas. Porque quando a pessoa ela ama o dinheiro, dificilmente ela abre mão para semear na vida de alguém, ou até mesmo semear na sua própria vida, quando se nega a devolver o que é de Deus, e quando se nega a uma vez pelo menos no mês fazer uma oferta alçada ao Deus que lhe deu condição de colher, amém, gente? Então Cornélio, por essa habilidade, por essa espiritualidade, era um homem religioso, porque até então ele não é nascido de novo, mas é um homem que tem convicção de Deus, é um homem que tem convicção de justiça. E a Bíblia diz que um anjo apareceu para ele, e o anjo fala o que para ele? Ó, Cornélio, Deus tem observado as tuas ações, e as tuas esmolas estão ali diante dele, ele tem visto. E você percebe que a visita do anjo não é no Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento era normal o anjo visitar, não era? É no Novo Testamento, na Nova Aliança. Só que o anjo aparece para Cornélio para dar para ele uma direção. O anjo não pode pregar para a pessoa. O anjo apenas dá uma direção para ele procurar Pedro, que a gente vai ver aqui. Mas o anjo não prega para ele, porque o anjo não veio para pregar, ele veio para dar uma direção. E o anjo vai direcionar Cornélio até aquele que tem a palavra de Deus e que foi chamado para ministrar a palavra, que é Pedro. E a Bíblia continua a nossa leitura aqui, versículo: Este está com certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar, e ele te dirá o que deve, o quê? O que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. Essa hora sexta é aproximadamente meio-dia. Então Pedro ele decide subir no terraço. Versículo 10. E tendo fome, quis comer. Enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe
um arrebatamento do quê? De sentidos. E viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas quatro pontas, vindo para a terra, na qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum ou imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. Estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que ele tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando-lhe pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. Pedro subiu no terraço, e as pessoas preparavam a comida lá, as mulheres, e de repente ele teve um arrebatamento de sentido, ele teve essa visão. Pedro, ele vai receber uma palavra de conhecimento. A palavra do conhecimento, ela te mostra o presente e te mostra alguma coisa do passado. A palavra da sabedoria te mostra o futuro, que é o pensamento de Deus, amém? Essa palavra de conhecimento não tem nada a ver com conhecimento bíblico. Tem tudo a ver com aquilo que Deus vai mostrar no presente e aonde? E no passado. Eu vou te dar alguns exemplos, se eu puder puxar aqui. Eu vou puxar a primeira fonte da palavra de sabedoria, que foi com o profeta Eliseu. Eliseu não aceitou o ouro, a prata de Naamã, não aceitou as roupas. E Geazi, que significa visão além do alcance, né? Aquela pessoa que tem um olho grande, para você entender melhor, é isso que significa Geazi. Ele foi atrás de Naamã, e ele pegou o ouro, pegou a prata, pegou as roupas e levou para casa. Aí ele chegou na casa onde estava o profeta, de boa: ô profeta, a paz do Senhor. Aí o profeta olha para ele e fala assim: Geazi, onde você estava? Aí Geazi fala assim: não, eu fui ali. Aí o profeta falou assim: Geazi, por que você pegou o ouro? Por que você pegou a prata? Por que você pegou os presentes de Naamã? O profeta estava com ele? Não. Mas o profeta recebeu uma palavra de conhecimento acerca do que tinha acontecido ali no presente, no momento. E ele disse: a lepra que se apegou a Naamã, que estava em Naamã, vai pegar em você. Sabe por quê? Porque Geazi é um tipo de crente que tem o olho maior que a cara. A ordem foi: não pega. Mas quando o olho é maior do que a cara, a pessoa não está nem aí, né? Não está nem aí. E o que aconteceu? A lepra se apegou a quem? Se apegou a ele. Ananias, quando foi para ir visitar Paulo, para orar por Paulo, a palavra do conhecimento trouxe para Ananias o momento exato aonde estava Paulo, e passou até o endereço, não passou? O endereço, o número e o lugar onde estava Paulo. Então Pedro, ele está recebendo uma palavra de conhecimento, porque naquele momento Deus está mostrando para ele que tem homens que vieram lá de Jope, enviado por Cornélio, e que ele deveria receber esses homens. Olha como que Deus, ele é, irmãos. Pedro não sabia que eles estavam ali, mas Deus sabia, e Deus mostra através do quê? Da palavra do conhecimento.
é aquela pessoa que às vezes chega aqui na reunião e às vezes é falado algo que ninguém sabia, só Deus sabia. Só Deus. Sempre tem um propósito, irmãos. Deus não vai mandar um anjo só para a pessoa falar, eu vi um anjo. Deus não vai dar um arrebatamento de sentidos só para a pessoa levantar e falar, eu fui arrebatado. Não. Tudo tem um propósito. E o propósito é sempre levar as pessoas aos pés de Jesus. Amém? Vamos continuar a leitura. Qual é o versículo 18? E chamando, perguntou-se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito, eis que 3 varões vêm o quê? Te buscar. Levanta-te, pois, e desce com eles, não duvidando, porque eu o quê? Os enviei. Olha aí a palavra do conhecimento. Descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse, sou eu a quem procuras. Qual é a causa, por que estás aqui? E eles disseram, Cornélio, o centurião, varão justo, temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi enviado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as suas palavras. Deus está fazendo com que esse homem, ele venha a ter o conhecimento de Jesus. Porque era um homem que tinha um bom testemunho, era um homem que tinha um coração aberto, era um homem que os judeus amavam a ele. Porém era um homem que ainda não tinha conhecido quem? Jesus. Ainda não conhecia os mistérios. E outra coisa, aqui Deus está ensinando para Pedro que os gentios também seriam premiados com a ação da graça de Deus. Não só os judeus, mas os gentios também. Os gentios também seriam visitados. Versículo 23. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em sua casa. No dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e postrou-se aos seus pés. E o que, igreja? E o adorou. Está aí porque ele não tinha o conhecimento da salvação. Porque tem muitas pessoas que são religiosas, que até temem a Deus, mas que infelizmente ainda não entende que homem é homem e Deus é Deus. E Cornélio, quando foi visitado pelo anjo, e o anjo direcionando ele para que ele viesse receber a Pedro, então Cornélio deve ter pensado assim, esse homem é santo demais, esse homem é especial. E quando Pedro chegou, o que ele fez? Ele adorou. Como tem pessoas na igreja mundial, né? Que adora homens, que não vão para a igreja para buscar Jesus, vai para buscar o homem. Não tem? Vai para buscar o homem. É como uma vez eu estava, muitos anos, eu estava na sede, chegou uma família católica, e com certeza eles amavam a obra da igreja, e falaram assim, não, a gente veio para cá porque a gente vai ajudar a obra, a gente é católico. Só que eles ainda não entendiam. Eu creio que eles devem ter aprendido que o homem é o homem, igreja é praca, e que Deus é tudo. Amém? Deus é tudo. Mas ele é inocente.
Ele ainda não tem conhecimento do que é que tem que ser adorado. Apesar dele adorar Deus, mas era um homem que talvez ele tinha aquele apego a pessoas a ponto de idolatrar. E quantos que têm apego a pessoas, a coisas, a ponto de adorar? Apesar de ser pessoas que servem a Deus, que creem em Deus, que amam a Deus, mas ainda continuam adorando algumas coisas. E a Bíblia diz: aonde está o tesouro, está o quê? Está o coração. Aonde está o coração, está o tesouro. E quantos que o seu coração estão em coisas, em pessoas, em objetos que de nada vale? E Pedro vai falar para ele o quê? Vamos ver, porque tem homens que gostam de ser adorado, tem ou não tem? Tem homens que gostam de ser cultuado. Porque o homem, geralmente, existe homens que gostam de ser reconhecido, aplaudido. É como a gente vê na televisão, as pessoas consideram cantor ídolo, né? As pessoas consideram o jogador de futebol ídolo. Só que ídolo só tem um no coração do crente, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Amém, igreja? Eu não tenho ídolo aqui nesse mundo. Eu não tenho. Você tem? Pastor, meu ídolo é o Roberto Carlos. São tantas emoções, bicho. Pastor, meu ídolo é o Justin Bieber. O quê? Justin Bieber? Hã? Meu ídolo é o Michael Jackson. Já morreu já, né? Irmãos, meu ídolo, pastor, é minhas notas de 100, pastor. Quando eu chego perto, quando eu pego elas na mão, eu adoro dinheiro, pastor. Eu adoro dinheiro. Eu adoro meu marido. Eu vou acender até uma vela para ele. Eu adoro meu filho. Meu filho é tudo para mim. Tome cuidado. Porque onde está o coração está o quê? O que Jó falou? O que eu temia me sobreveio. Coloca-se o coração em coisas, e é justamente ali que o diabo vai tocar. Cornélio, é provado que ele não tinha amor ao dinheiro, porque ele dava esmola, é ou não é? É provado que ele ama a Deus, porém ele viu em Pedro um ídolo, e por isso que ele o quê? Adorou. Você não vê aí? Tem gente que já está acampado para o show do menino lá. Já foi o show? Ainda não, né? Está acampado. Não está acampado? Então, está acampado lá. É meu ídolo. Aí chega no show, o camarada vai lá, cospe na cara de um, cospe na cara de outro. Mas é o quê? É meu ídolo. Só que é como João, né? João, quando viu o anjo, o que o João fez? João se prostrou diante do anjo. O que o anjo falou? Ó, levanta, João. Levanta. Porque tem pessoas que adoram homens, que se curvam diante de homens, como Cornélio está fazendo. Mas tem pessoas que se curvam diante de imagem, diante de anjos, sendo que a pessoa só deve se prostrar diante do único Deus, do único. Você não tem que ficar adorando homens, porque o homem, irmãos, é assim, cheio de defeito, ou não é? Você acha que o homem é, só fala uma coisa para você, o homem que fala assim, eu sou santo, você tem que pedir para ele ir para o céu, porque ele está no lugar errado. Não tem santo, só tem lavado e remido. Amém?
nós temos que entender que nós somos dependentes do sangue de Jesus, do Espírito Santo, da sua palavra. Não ficar procurando ídolos. Porque tem pessoas que sempre ficam procurando homens, achando que homens vão resolver o seu problema. Eu vou naquele pastor porque ele ora forte. Eu vou naquele pastor porque... Irmãos, enquanto a pessoa não procurar Jesus, a sua vida não muda. Enquanto a pessoa não se colocar à disposição de Deus, Deus, eu te quero, eu vou te servir, eu vou te adorar. Eu não quero saber de nome de placa de igreja, eu não quero saber do pastor, eu não quero saber de fulano, de beltrano, eu quero saber só do Senhor. Eu quero te encontrar. Mas Cornélio, ele tem esse problema. A gente percebe que ele viu em Pedro um homem muito espiritualizado, um homem que tem uma missão, e o anjo guia Cornélio a buscar Pedro, e Pedro vai até Cornélio, porque Deus, ele quer que Cornélio entenda que a adoração é somente a um único Deus, e que Pedro é um homem, como ele mesmo disse, quando o coxo foi curado, ele falou diante das pessoas, falou assim: ó, gente, é o seguinte, vocês acham que é por causa da minha santidade que esse homem está andando? Você acha que é porque eu sou o bambambam do pedaço? Não, esse homem está andando por causa do nome de Jesus, a qual vocês o crucificaram, e ao terceiro dia ele ressuscitou. É pela fé no nome desse Jesus que esse homem está andando. E os religiosos falaram assim: é o seguinte, vocês não vão mais falar nesse nome. Mas os apóstolos divulgaram o nome por todos os cantos, e por causa do nome de Jesus, pessoas foram curadas, libertas, transformadas. Amém, gente? Porque Pedro reconheceu: não sou eu, é o poder de quem? De Deus. A fama não tem que ser dada ao homem. Se o anjo dá a direção para Cornélio, para ir até Pedro, para trazer Pedro a Cesareia, então é importante a gente perceber uma coisa, né? Olha aqui o versículo 26. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu sou o quê? Também o homem. Mas, como eu disse, até na igreja tem aqueles que gostam de prestígio. Ou não tem? E sabe qual é o problema, irmãos? É quando o camarada começa a achar que é ele que faz. Pedro fala assim: levanta-te, meu amigo, porque eu sou homem como? E esse é o problema hoje em dia. É que muitos se mostram diferentes, como se não fossem homens, como se fossem anjos. E mesmo assim o anjo não aceitou ser adorado. Mas tem homens que aceitam ser o quê? Cultuado. É só olhar a história, Nabucodonosor. É só olhar a história, Amã, que queria que as pessoas se curvassem diante dele. É só olhar a história. É só olhar a história. Se levanta, porque eu sou homem. Irmãos, todo mundo aqui é ser humano. Ninguém aqui alcançou a perfeição. Alcançou? Ninguém aqui é salvo porque tem méritos. Eu tenho mais mérito do que o meu irmão do lado. Não. Todos nós estamos no mesmo barco, e nós somos salvos pela graça, pela obra do Calvário. Amém, gente? Pedro falou: levanta, Cornélio, eu sou igual a você, meu camarada. Nós somos iguais. Repito, o anjo direcionou Cornélio
Deus mostrou para Pedro aquela visão, porque aquela visão nada mais é do que Pedro tendo como dever receber, ir até os gentios, para que a graça de Deus também chegasse até os gentios. Porque para Pedro, os gentios eram imundos, não podia se misturar. Não podia se misturar com o gentil. Mas Deus falou: ó Pedro, não chama de imundo aquilo que eu tornei limpo. Não chame. Quer dizer, Pedro tinha um preconceito. Preconceito, não, aquele ali não merece a graça de Deus, não. E a Bíblia fala que Deus não tem prazer na morte do ímpio, tem? Antes Deus torce para que ele se converta, não é? E venha a ser salvo. Mas tem muito crente que é igual Pedro. Acha que fulano, beltrano não tem direito à vida eterna. Não tem direito à salvação da sua alma. E todos têm. Por pior que seja a criatura, irmãos, por pior que seja o ser humano, nós temos que entender que ele é vitimado de um demônio, de um espírito. Quantos que não eram terror? Lembra de Paulo? Saulo, né? Saulo, ele perseguia a igreja, não perseguia? Trancava na prisão, corria atrás, e ele era caçador de crente. Até que ele pediu carta para ir para Damasco, porque lá também tinha crente. Só que no caminho para Damasco, foi aonde que apareceu o próprio Jesus e derrubou ele do cavalo. Saulo, depois se tornou Paulo. Ele era um homem muito religioso, porque ele fazia tudo aquilo em nome do quê? Em nome da religião. Em nome da religião. E hoje a gente vê o Islã, que mata em nome de quem? De Deus, em nome da religião. Mas graças a Deus que já tem uma parte que está se convertendo, amém, gente? E o próprio Jesus está aparecendo para eles. Eu estava vendo depoimento que o próprio Jesus está aparecendo para eles e está se revelando, e eles estão se convertendo. Esse é o propósito de Deus, que a gente venha entender que todo mundo tem direito à graça. Todo mundo. Deus nunca discriminou ninguém. Deus nunca tampou os ouvidos ou fechou os olhos para alguém que fosse necessitado. Vamos continuar a leitura? A gente já... Versículo 27. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado, e disse-lhe: vós bem sabeis que não é lícito um varão judeu a juntar-se ou a chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Quer dizer, julgar, né? Pedro talvez julgava: aquele ali não tem direito à salvação, aquele ali não vale nada porque ele não é circuncidado, aquele ali não tem a marca, ele não é judeu. E às vezes, irmão, nós podemos cometer o mesmo erro: julgar, achar que só porque a pessoa cometeu um erro, a pessoa não pode se redimir, a pessoa não pode ser uma bênção no amanhã. Julgar. Pedro achou indigno, tanto que ele não se chegava-se aos estrangeiros. Era só o negócio deles, era só com o judeu. Quer dizer, aquela panela. E a religião é isso, a religião ela faz uma panela. Por exemplo, você sabe que a maçonaria, para entrar nela tem que ser indicado por alguém. E outra coisa, a maçonaria, nunca alguém vai convidar uma pessoa que não tenha capacidade, porque o pensamento deles é o quê? É fazer com que a pessoa ela venha se evoluir. Quer dizer, ela tem que ser melhor.
ela tem que ser melhor, a pessoa tem que evoluir pelo seu esforço, pela sua capacidade. Então a gente percebe que o Evangelho, nós não somos salvos pelo nosso esforço. Se escolhe o capacitado. Por exemplo, vamos ali, aquele jogador de futebol, aquele aí tem condição de entrar na maçonaria, porque ele tem habilidade, né? Então vamos colocar pessoas capacitadas, tanto que dificilmente você vai ver um pé de chinelo lá dentro, né? Geralmente se convida um empresário, se convida um jogador, um cantor e etc. Dificilmente você vai ver uma dona de casa, dificilmente você vai ver uma pessoa simples. Porque a visão deles é esse, pegar pessoas capacitadas para pôr. E Deus não, Deus é diferente, Ele pega um incapacitado e capacita, amém? E a pessoa evolui não por si mesmo, mas pelo Espírito de Deus que habita dentro dele ou dentro dela. Então é um grupo fechado, nós fazemos a escolha. Deus é um grupo aberto. Vinde como estáis, amém? Ele não faz exceção de pessoas. Pelo contrário, é Ele que pega o camarada do monturo, e é Ele que faz com que chegue e se assente até os príncipes, amém? Olha a diferença. Pedro tinha a sua cúpula, só judeu, ninguém se envolve com estrangeiro. Igreja não pode ter cúpula, mas infelizmente existe, não existe? Existe. O pastor só come naquela casa, mas quando eu chamo para comer na minha casa ele não vai. Quer dizer, já tem um grupinho, né? Isso também tem na igreja, o grupinho. Esse aqui é bem tratado, esse aqui é maltratado. Esse aqui tem direito a entrar na cozinha, esse aqui não tem. Esse aqui tem direito a entrar no escritório do pastor, esse aqui não tem. E nós sabemos que essa panela tem em todo lugar, tem ou não tem? Em todo lugar. O pastor trata melhor aquele que tem dinheiro, e aquele que não tem dinheiro ele passa e nem olha. Infelizmente tem isso, irmãos. Como Pedro já tinha o quê? A sua panela. Só judeu. E nós não temos que ter essa mente fechada. Espírito mesquinho. Sabe, achamos, desmerecer as pessoas só porque as pessoas são menos, talvez, cultas do que a gente, ou tem menos condição do que a gente. Porque todos são o quê? São iguais. Mas infelizmente, pastor, obreiro, membro, empresário, advogado, dona de casa, serviçal ou não, o ser humano em si, ele tem esse problema. Geralmente quer fazer a sua panela, seu grupinho. Só a gente. É como igreja, né? Eu não aceito isso. Igreja que fica falando, né? Pessoas que ficam falando, só uma igreja que salva. Você está na igreja que é porta larga. Mas quem é a pessoa para falar? Aquela igreja toda não vai salvar não, porque você usa brinco, você usa maquiagem, você usa calça. Porque é um grupo fechado, tradicional, religioso. As pessoas que são diferentes, eles não podem cumprimentar, como o samaritano e os judeus. Eles não se falavam. Mas quando Jesus chegou perto da mulher, falou assim: mulher, me dá água. Ela falou assim: como que pode tu, sendo judeu, falar com uma mulher samaritana? Aí vem uma palavra de conhecimento. Se tivestes
5 maridos, não é isso? E o que você tem agora não é teu. E a mulher falou: como você sabe? Você não me conhece? Jesus usou o que? A palavra do conhecimento. Sabia o que estava acontecendo na vida dela naquele momento, no presente. E ela ficou empolgada. Veja que você é profeta. Me explica uma coisa: aonde que é o lugar certo para adorar? Jerusalém ou monte? Porque tem gente que coloca a igreja como se fosse o lugar central para adorar a Deus. E tem pessoas que colocam o monte como lugar central. E Jesus fala: mulher, nem Jerusalém nem o monte, mas chegará a hora que o Pai, o momento é hoje, é agora, que o Pai procurará os que adoram em espírito e o quê? E em verdade. Porque tem pessoas que acham que é igreja. Não, não é igreja. Tem pessoas que falam assim: tem que ir para o monte, para o monte, para o monte, para o monte. Irmãos, nem isso nem aquilo. O Pai procura quem adora em espírito e o quê? E verdade. Nós não temos que ter esse negócio, fazer exceção de pessoas no tratamento, lógico. Tipo, desmerecer. Continuando. Versículo 29. Pelo que sendo chamado, vim sem contradizer. Perguntou, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum, até esta hora, orando em minha casa a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está na casa de Simão o curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz exceção de quem? Igreja? Quer dizer, Pedro fez o quê? Ele reconheceu. Na verdade, eu entendo que Deus não faz exceção de pessoa, porque eu fazia. É a coisa mais nojenta, irmão. Sabe o que é? Ao meu modo de ver, é quando a pessoa fica fazendo exceção. É uma classe que fala assim: não, só quero andar só com o jeito da minha laia. Exceção. E Pedro fala: agora eu reconheço que para Deus não é exceção de pessoas. Então, para Deus, independente se é católico, se é espírita, até maçom, até muçulmano ou qualquer outra religião, Deus não faz exceção de pessoas, porque Ele está pegando pessoas desses lugares e apresentando a graça dele para a salvação. Amém, gente? Deus não faz exceção de pessoas. Ah, mas fulano roubou, fulano matou, fulano fez isso, fez aquilo. Deus não faz exceção de pessoas. Porque para o homem ele já define o seguinte: aquele ali já não tem mais salvação, aquele ali já não tem mais conserto. Quem somos nós para falar? Porque o evangelho é transformação. E quantos que eram pessoas mais de coração duro, que hoje o coração se tornou um coração transformado, e que hoje é uma bênção. Graças a Deus que Deus não faz exceção de pessoas, porque se Ele fizesse, a gente não estava aqui de jeito nenhum. Estava? Porque Deus, sendo grande, poderoso, se Ele fosse para exceção de pessoas, a gente estava ferrado. Mas a Bíblia diz que Ele não faz exceção. Ele escolhe o rico, escolhe o pobre. Ele escolhe o branco, escolhe o negro. Amém? Ele escolhe o índio, o pardo, o cigano, o católico, o espírita. Ele escolhe todos para se revelar.
E Pedro fala: agora eu vejo que Deus não faz exceção de pessoas. Versículo 35: mas que é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é o quê? Então Pedro entendeu, Deus não faz exceção de pessoas não, mas ele se revela por quê? Porque é agradável, né? Independente da nação, aquele que teme a ele faz o que é o quê? O que é justo. 36: a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra vos bem sabeis, veio por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo de João, que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, a qual andando fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com quem? Com ele. E nós somos testemunhas de todas essas coisas que fez, tanto na terra da Judeia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando no madeiro. E este ressuscitou Deus ao terceiro dia e o fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e de quem? E dos mortos. Você percebe que Pedro está dizendo assim, Deus constituiu ele juiz do vivo e de quem? Dos vivos e dos mortos. Só que nós sabemos que essa interpretação, essa revelação de Pedro é para o dia do juízo. Porque hoje Jesus é o que? Ele é advogado, mas ele vai vir como juiz, tanto dos vivos como dos mortos. E Pedro está explicando para Cornélio, versículo 42: e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Então nós aprendemos que o perdão é através do nome de quem? Não é, eu vou conversar com o padre vai me perdoar. Você viu agora que o que o Papa está fazendo? Agora o padre pode perdoar as pessoas que cometem o ato do aborto, porque até então a Igreja Católica abolia isso, é ou não é? Mas hoje não, hoje ele já está falando, não, pode confessar com o padre porque tem perdão, a gente vai perdoar, a igreja vai perdoar. Quem é a igreja para perdoar alguma coisa? Fala para mim. Quem é o Papa para perdoar alguma coisa? Se Pedro deixou bem claro que o perdão ele vem através do nome de quem? De Jesus. Enquanto a pessoa não pedir no nome de Jesus, a pessoa continua com seus delitos. Mas quando falamos o nome de Jesus e pedimos a sua misericórdia e o seu perdão, nós somos perdoados. Porque o nome tem todo o poder. O nome tem poder. Versículo 44. E, dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam o quê? A palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre quem? Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Sabe qual é o problema da igreja? É que ela coloca muita regra. O que nós aprendemos? A gente vem na igreja, depois a gente se batiza nas águas, e depois a gente recebe o quê? O Espírito Santo, não é? Só que quando Pedro estava pregando, naquele momento o Espírito de Deus desceu sobre ele, os que estavam ali, e eles começaram a falar o quê?
em línguas. Você percebe que eles ainda não eram batizados nas águas. Era? Então a gente percebe que Deus não tem cartilha. Tipo, é assim, assim e assim. Porque hoje em dia a igreja quer fazer isso. Ela quer manipular a forma de Deus trabalhar. Já percebeu isso ou não? E eles foram batizados com o Espírito Santo sem passar pelo batismo. Então é possível uma pessoa receber o Espírito Santo sem ser batizada onde? Nas águas. Mas lógico que depois eles têm que fazer o quê? Eles vão ter que se batizar. E quando os judeus, que eram da circuncisão, viram aqueles homens falar em línguas e magnificar Deus, eles ficaram espantados. Porque o mesmo dom que Deus derramou sobre o judeu, Deus havia derramado sobre quem? O gentio. E hoje, irmãos, quantos que hoje falam em línguas magnificando o nome de Deus? Mas quantos hoje não dá a mínima para isso? Porque hoje em dia a igreja virou sinônimo de prosperar. E geralmente a prosperidade que as pessoas sempre buscam é o dinheiro. As pessoas não procuram prosperidade no espírito, prosperidade na alma, prosperidade, né? Uma vida com Deus. As pessoas procuram mais a prosperidade financeira. Aí quando tudo está bem, a pessoa esquece de Deus. Aí continua com aquela depressão, aquela angústia dentro de si, aquele vazio. Sendo que Deus quer prosperar a gente em tudo. Amém? Em tudo. Quantas pessoas estão na igreja, mas que ainda não entenderam que esse dom, que é o dom do Espírito, ele quer ser derramado sobre a vida dos gentios, sobre a nossa vida. Porque Jesus, a Bíblia diz que João Batista falou, né? Virá alguém após mim, que eu não sou digno nem de desatar a sandália dos pés. Eu batizo com água, mas ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Sabe por quê? Porque é necessário. Não é só o batismo nas águas, que é importante, mas Deus quer que nós venhamos falar em línguas e magnificar quem? Magnificar Deus. Só que na igreja neopentecostal, que a nossa igreja faz parte, normalmente não liga muito para isso não. As pessoas não se preocupam em receber o Espírito Santo. Por quê? Porque a gente tentou fazer aqui uma reunião de quarta-feira, e só porque orava muito, cantava muito, as pessoas não começaram a dispensar. Porque o Espírito Santo ele vem, e ele vem quando a gente está o que? Adorando e louvando a Deus, amém? Vem quando a gente ouve a palavra e abre o coração para ele, ele enche o nosso coração da presença dele. Pedro está ali pregando, está falando de Jesus, daqui a pouco o Espírito desce, os homens começam a falar em outras línguas. Eles começam a adorar, a magnificar Deus com uma língua do céu. E quando os judeus que receberam o Espírito Santo em Pentecostes, vendo aquilo, eles começaram a ficar pasmos. Poxa vida, eles estão falando em outras línguas, assim como nós também falamos. O mesmo dom que está na gente, está também neles agora. Mas infelizmente, irmãos, eu tenho que falar isso. O nosso ministério, pelo menos
os pastores que eu converso, o povo é tudo a mesma coisa. Culto de milagre, arrebenta. Mas quando é um culto de palavra, um culto de adoração, geralmente nem todo mundo vem. Mas por quê? É Deus que está fazendo exceção? Pelo contrário, Ele convida a todos nós para recebermos essa dádiva. Porque se não fosse importante, não estava escrito aqui, estaria? Não estaria. Se não fosse importante, Jesus não faria nem questão de enviar o anjo para direcionar Cornélio. Deus não haveria mostrado para Pedro lá o lençol com os animais, falando para Pedro: Pedro, não chama de imundo aquilo que eu purifico, dizendo para ele: Pedro, eu não faço exceção de pessoas, os gentios têm um direito como vocês judeus. Se Deus fez toda essa trajetória, é porque tem o quê? Tem uma importância. Deus não iria derramar o Espírito dele sobre o gentil só por derramar. Derramou porque é o que, gente? É importante. Mas nem todo mundo o quê? Prioriza. Nem todo mundo. Nem todo mundo tem esse pensamento: poxa, eu preciso me revestir com esse Espírito. Eu preciso. Eu não estou dizendo para você chegar aqui e começar, gritar aqui, falando em línguas para todo mundo ouvir, não. Porque o próprio Paulo disse, que se tem um dom de língua, tem que haver também o quê? A interpretação, não é? Mas quando você está falando com Deus ali na sua oração e você fala em línguas para você está edificando a si mesmo. E às vezes, por falta de nós não praticarmos essa presença, nós não nos renovamos a nós mesmos. E se nós não nos renovamos, nós saímos do mesmo jeito. Mas quando nós nos renovamos com o Espírito Santo, nós saímos o quê? Alegres, o coração feliz, com uma nova força. Poxa Deus, obrigado. Obrigado porque eu vou continuar mais firme no teu caminho. Agora, quando a pessoa não tem essa consciência, em vez dela pensar em ficar mais firme com Deus, a pessoa pensa o quê? Em ficar mais longe. Aí entra, sabe o quê? A inconstância. Tipo, uma hora tá bem, outra hora tá dando glória a Deus, outra hora tá. Uma hora tá andando bem, outra hora tá arrastando. Uma hora tá bem arrumado, outra hora tá todo largado. Uma hora tá dando glória a Deus, outra hora tá resmungando. Mas quando o Espírito está na nossa vida, se cumpre o que está escrito: firme e constante. Amém, gente? Quando o cristão ele se preocupa: Deus, eu preciso do Espírito Santo, eu preciso da tua presença, ele fica firme e constante. Outra coisa que eu posso falar aqui: você tem um tempinho para mim ou não? Tem? Tem mesmo? Tem pessoas que pensam assim, pastor, como que é o Espírito Santo? Ele vai entrar dentro de mim e vai começar a falar? É assim que funciona? Como é que funciona? Me explica aí, por favor. Sim, porque tem manifestações que aparentemente parece que Deus ele entra dentro da pessoa e começa a falar, a pessoa não tem controle da sua própria vida. Gente, irmãos, que fica empolgada. Não é nem Deus, é a emoção, A emoção é como, por exemplo, se nós orarmos aqui sem som, sem nada, a gente vê quem realmente ora e quem não ora. Porque quando está tocando uma música, meu Deus, agora eu quero ver no cru. No cru ninguém roda, no cru ninguém pula, mas quando coloca aquele louvor, que começa, daqui a pouco. Aí você vê que tem muito o quê? Muita emoção.
antes de começar ninguém pula, ninguém roda, ninguém fala nada. Mas quando começa aquela batucação toda, aí um começa a pular, outro começa... Não é assim? Percebe para você ver, irmãos? Quer dizer, o Espírito Santo para descer precisa de um batuque? Porque no Espiritismo é assim. Começa o batuque, começa lá a cantar, daqui a pouco os guias estão tudo se manifestando. Porque se não tiver o batuque, o bicho não vem. Então a gente tem que prestar atenção. É como uma vez eu contei aqui, eu fui na casa de um amigo meu, e a mãe dele frequentava uma igreja. Aí ele falou assim, minha mãe, ela roda, ela pula na igreja. Aí tinha um monte de menino pequeno naquela época. Eu fui na casa dele, e aquela mulher xingava as crianças com palavrão feio. Palavrão feio mesmo. Sabe aquele palavrão rasgado, Alexandre? Sem piedade da criança, Ivan. Aí eu falei, rapaz, ela pula na igreja, ela fala uma língua lá, e ela fala, tem uma boca suja. Aí eu conversei com ele e falei assim, eu chamava ele de zoinho, porque ele tinha um olho meio, né? É assim, ó. Aí eu falei, zoinho, vem aqui. Fala com tua mãe se eu posso fazer uma oração por ela. Aí eu fui, conversei com ela, ela aceitou a oração. E eu não era obreiro, não era nada. Estava lá no grupo jovem lá. Aí eu coloquei a mão nela. Quando eu coloquei a mão nela, irmãos, manifestou um demônio. Aí eu peguei e falei assim, ô demônio, tem um espírito aí, que quando ela vai na igreja, fala uma língua. Dá passagem aí para esse espírito, eu quero que ele venha aqui agora. Aí o espírito deu passagem para o outro, aí veio. Aí eu falei assim, ô demônio, como é que você faz na igreja? E começou a falar uma língua lá, que parecia a língua dos anjos. Só que na realidade era quem? Era ele que estava nela. E é simples, quem já foi do espiritismo sabe. Tem um espírito chamado caboclo. E o caboclo tem aquela língua diferente, né? Língua que eles falam que é dos índios, que ninguém entende nada. Então a pessoa acha que é quem? Que é o Espírito Santo. Mas o que Jesus ensinou a gente? Se conhece a árvore pelo quê? E a árvore pelo fruto. O que é o fruto? Pastor orou, aconteceu um milagre. Esse é o fruto? Hã? É esse o fruto? Porque geralmente se fala muito isso, não fala? Olha aqui o fruto, ela está curada, ela prosperou. Não é assim que fala? Isso não é fruto, irmãos. Fruto é que Paulo disse em Gálatas capítulo 6, não é isso? Amor, paz, alegria, domínio próprio, mansidão, é isso? Isso é fruto, por favor. Quando chegar um pastor aqui e ele pegar um milagre e falar, olha meus frutos, aqui não tem nada a ver com fruto não. Fruto é se ele é manso. Fruto é se ele tem domínio próprio. Aquela pessoa que é estressada já grita com o povo, já xinga o povo. Isso é fruto. Por favor, tá bom? Não vamos ser ignorantes não. Fruto é uma coisa, dom é o quê? É outro. Amém? O falar em línguas é o fruto ou é um dom? Hã? Vamos ver se tá bom de... Eu vou ter que colocar uma lousa branca aqui, ó, e andar com giz aqui, para me dar uma aula. Falar em línguas é o que? É fruto ou dom? Vamos lá, vamos brincar um pouquinho. Quem acha que é dom, levanta a mão, por favor. Abaixa. Quem acha que é fruto, levanta a mão, por favor. Não tem vergonha não, tá? E o restante, tá tudo na dúvida então? Evidência é o que? É dom. Porque tem gente que pode falar em línguas e mesmo assim para onde? E para onde? Porque o dom é o que? É dom. Fruto é o que? Nós vamos ser salvos pelo dom ou pelo fruto? Hã? E a prova é que Jesus disse, Senhor, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome curamos os enfermos. O que Jesus falou? Apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço.
Então você não olha o pastor, você não olha a liderança da igreja, você não olha os homens pelo dom, você olha pelo quê? Mas os dons são importantes na nossa vida. Como é que as pessoas vão acreditar em Deus se não tiver os dons na igreja? Por exemplo, essa obra cresceu por quê? Porque o dom se manifestou e as pessoas viram o quê? O poder de Deus, não foi? Então o dom tem o seu lugar e o fruto tem o seu lugar. Amém? Nós temos que ter os dons, mas temos que pedir para Deus também o quê? O fruto. O dom vai apenas mostrar a evidência do poder de Deus. O fruto vai mudar o nosso caráter para a salvação da nossa alma. Amém? Por favor, não fique achando que o dom é fruto porque não tem nada a ver. Porque às vezes o pastor pode expulsar demônio, mas ser ignorante. Pode expulsar demônio, mas pode ser orgulhoso. Pode expulsar demônio, mas pode agir sem o fruto. Então nós temos que entender que há um equilíbrio. É importante o dom do falar em línguas. Repito, não vai entrar dentro de você o Espírito Santo como se você estivesse fora do normal. Como é que funciona? Quem é que fala? Outra pergunta difícil para você, tá bom? Eu sei a resposta, mas eu vou perguntar para saber se você sabe a resposta. Quem é que fala? Você ou o Espírito Santo? Olha a pergunta que eu estou falando para você. Quem é que fala? Vamos brincar de novo, Márcia. Quem acha? Tá? Até eu dar a resposta concreta, tá bom? Quem acha que é o Espírito Santo que fala? Levanta a mão, por favor. Baixa. Quem acha que é você que fala? Levanta a mão, por favor. Olha, quatro pessoas aqui, o resto está tudo. O outro restante está em dúvida. Segura aí, tá? Não vai não. Deixa só que eu vou lá rapidinho, que eu já estou terminando já essa mensagem. Ver se eu encontro a resposta para você aqui. Márcia, vamos ver o que vai falar aqui. Não tem problema, se eu não achar aqui eu vou te falar de qualquer jeito. Ótimo, Márcio. Tá bom? Atos 2, versículo 3, não é isso? Tá, tinha marcado onde que nós estávamos, tá bom? Vou até marcar aqui, que eu não marquei, por isso que eu não encontrei. Fala assim, ó. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Você encontrou aí? Versículo 4, tá? Capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras, conforme o Espírito Santo lhe concedia que o que, a igreja? Então quem falou em línguas foi eles, conforme o Espírito Santo o que? Concedia. Então você não vê de maneira nenhuma aqui o Espírito Santo tomando eles e falando.
O Espírito Santo apenas o quê? Inspirou. E como que eu sei, pastor, que é o Espírito Santo e quando não é? É quando você sente o refrigério. Porque tem gente que, por estar oprimido com esse espírito, a pessoa até fala uma língua, mas a pessoa tem uma vida problemática, uma vida amarrada, a pessoa tem uma vida pesada. Agora, quando a pessoa ela fala direcionada pelo Espírito, inspirado pelo Espírito Santo, o semblante muda. Amém, gente? A pessoa é uma pessoa que tem um rosto alegre. A pessoa é uma pessoa que vive para cima. A pessoa ela tem força. Ela não desanima fácil, porque ela sabe que Deus renova. Amém? Mas eles começaram a falar conforme o Espírito concedia. Então isso é pela fé. Porque tem pessoa que vê, Deus me batiza, me batiza, me batiza, mas a pessoa não dá o primeiro passo. Uma vez um pregador falou uma coisa interessante. Ele falou assim: quando eu começo a falar em línguas, eu começo na carne para terminar no espírito. Quando a gente começa a falar em línguas, quem já teve essa experiência, você começa primeiro no natural, daqui a pouco você entra no espiritual. Amém? Você começa pela fé. Eu não estou dizendo para você inventar uma língua, porque tem pessoas que conseguem gravar muito fácil, principalmente lugar que se fala muito, né? Aí começa a gravar, daqui a pouco está falando igual. Tem dois tipos de falar em línguas. Tem o falar em línguas e tem o variedade de línguas. É como se eu pudesse dizer um poliglota, que fala quantas línguas? Mais de 3. A gente já é um poliglota, mais de 3 línguas. Então variedade de línguas é uma pessoa que é poliglota espiritualmente falando, porque ela tem o que? Variedade de línguas. Eu conheci um rapaz, o Mauro, que ele tinha esse dom. Uma vez ele estava orando em línguas, e pelo sotaque era uma língua árabe. Uma língua árabe. Porque você percebe em Atos que tem uma língua desconhecida, mas tem uma língua conhecida. Antigamente, para mandar missionário para algum lugar, sabe como que era? Ele era batizado com o Espírito Santo, e se ele falasse o português, não sendo um brasileiro, ele era mandado para onde? Para o Brasil. Se ele era um inglês e falava lá o francês, ele era mandado para onde? Para a França. Hoje já se usa muito o que? O tradutor, não é isso? O inglês, né? Que é a língua universal. Mas era assim que era mandado o missionário. Se ele falasse o árabe, ele era mandado para lá, para um país árabe. Por quê? Porque ele estava falando, talvez ele não entendia nada, mas aquela pessoa que estava ouvindo entendia o que ele estava falando. Não é bacana isso? Então a gente tem que entender isso, que é importante. Amém? Você começa a adorar a Deus. Deus, eu te amo, eu te adoro. Deus, me dê esse dom. E daqui a pouco você se sente inspirado para dar o primeiro passo. No começo é como uma criança falando, e começa a falar um pouco errado, né? Você não vai entender nada. Daqui a pouco a língua começa o quê? Se aperfeiçoar. Amém? Então isso é importante para a nossa vida. Vamos voltar para lá para a gente terminar? Atos capítulo 10, versículo 46, tá? Porque os ouviam falar em línguas e magnificar quem? A Deus. Lembra no Pentecostes? Falavam assim: mas espera aí, aquele ali não é judeu, mas ele está falando das maravilhas de Deus na minha língua. Eu estou entendendo ele glorificar, ele falar das maravilhas de Deus, mas ele é judeu, e ele está falando a minha língua. Eu estou entendendo. Olha como que é magnífico, irmãos. E a igreja precisa disso. Amém? Uma vez um pregador, ele estava num lugar que ele começou a falar numa língua, e o cidadão que era de outro país
recebeu um recado de Deus na boca daquele homem. E aquele homem falou, não entendia nada, mas aquele homem que era de outra nação entendeu o que ele estava falando. Versículo 47. Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água, para que não seja batizado estes, que também receberam como nós o que, igreja? Olha como que Deus trabalhou. Deus trabalhou fora da normalidade de Pedro e dos outros. Ele falou assim: pode alguém recusar água, sendo que já foi batizado no Espírito Santo? Por quê? Porque primeiro se batizava nas águas, para depois do quê? Se receber o Espírito Santo. Porque primeiro eles receberam o batismo de João, para depois receber o batismo com fogo. Mas Deus fez tudo o que, igreja? Ao contrário. Deus vai fazer ao contrário. Sabe por quê? Porque Ele faz do jeito que Ele quer. Nós fazemos campanha. Geralmente a gente faz, né? Eu faço. Agora que eu estou começando a fazer mais campanha, né? Mas até um tempo não era muito assim, não. Mas Deus pode fazer de outro jeito. Eu não posso colocar regra. Porque se o próprio Deus ele não colocou regra, mas independente se fosse invertido ou na ordem apostólica, todos têm que passar pelo batismo das águas e todos têm que se preocupar com o batismo de fogo. Amém, gente? Tinha uma menina na igreja que ela tinha um problema. Não tem criança que estuda e não entra as coisas na cabeça? Hoje, infelizmente, é só gritar presente, que já passa de ano, né? Quando eu estudava era assim, ó. Olha o tipo de aluno que eu era. Não todas as séries, tá? Mas teve uma época na minha vida que era assim. Eu repeti a segunda série. Aí você fala: pastor, que vergonha, repetir a segunda série. Mas naquela época tinha que aprender ou não passava, não é? Então eu repetia um ano e passava outro. Repetia o ano e passava outro. Até que chegou na quinta série, a maldição foi quebrada. Mas essa jovem, ela não passava de ano porque não entrava na cabeça dela. E ela foi repetindo. E com isso ela ia o quê? Crescendo. E a professora chegou para a mãe e falou assim: mãe, a gente tem que fazer alguma coisa com a tua filha. Porque olha o tamanho dela e olha o tamanho das crianças que estão junto com ela. E essa menina ia para a igreja. Até que um dia, irmãos, com certeza a mãe dela pedia para Deus: Senhor, entra na cabecinha dela. Irmãos, quando aquela jovem recebeu o batismo com o Espírito Santo, a mente dela mudou. Amém? Aí ela começou a crescer aqui. Aí ela fez o supletivo para pular de série. E aquele demônio saiu quando o Espírito de Deus entrou. Então quando o Espírito Santo entra na nossa vida, as coisas mudam. Amém? Pedro era um homem o quê? Medroso. Negou Jesus quantas vezes? Mas quando ele recebeu o Espírito Santo, ele falou: eu não sou digno de morrer como meu mestre, me crucifica de cabeça para baixo. Mas antes do Espírito Santo, ele falou o quê? Eu não conheço ele não, eu não sei nem quem é. Aí o camarada falou assim: só pelo teu sotaque dá para saber que tu é crente, camarada. Só pelo teu sotaque dá para saber que você andou com ele. Mas quando Pedro recebeu o Espírito Santo, ele falou: eu estou pronto a morrer, e eu não sou digno de morrer como ele não, me crucifica de cabeça para baixo. Sabe por quê? Quando o Espírito Santo entra na nossa vida, irmãos, o medo sai e a ousadia entra. Amém? Quando o Espírito Santo entra dentro de nós, nós evoluímos mentalmente. Então
Então quando você vê um crente que tem o Espírito Santo, normalmente ele tem sabedoria, uma pessoa inteligente, apesar de não ter estudado. Amém? Apesar de não ser uma pessoa que teve oportunidade na vida, mas sobressaiu por causa de quem? Do Espírito Santo. Olha como que é importante. Aquela pessoa que antigamente era triste, daqui a pouco o Espírito Santo entra, a pessoa se torna a pessoa mais feliz dessa terra, amém? Porque muda, é a transformação da água para o vinho. Agora quando não tem o Espírito Santo, a pessoa se torna aquele crente que só vive arrastando, sabe? Parece que está amarrado com arame, costurado com ferro de alumínio, sei lá. Parece aquele carro desgovernado, sabe? Toda hora bate no lugar. É aquela pessoa que... Ai. É aquela pessoa que geralmente só reclama, porque tem crente que vive reclamando. Crente que não se colocou ainda na posição que Deus quer, e que é batizado com o Espírito Santo. E quando ele batiza com fogo, com autoridade, com poder. Muda a nossa vida, irmãos. Muda. Porque antes do Espírito Santo era uma coisa, mas depois do Espírito Santo era outra coisa. E às vezes, irmãos, não há transformação porque falta o quê? Falta o Espírito de Deus. Independente da forma, se receber o Espírito Santo primeiro, tem que se batizar onde? Nas águas. Se batizou nas águas, tem que receber o quê? Porque uma coisa está ligada à outra, independente da ordem. Independente. Os dois têm que ser o quê? Executado. Outra coisa que eu vou falar para vocês. Olha como que é importante o dom espiritual. Pastor, uma pessoa cheia do Espírito Santo. Eu vou fazer outra pergunta para você, pode? Eu já estou chegando no meu horário. Deixou o feijão de molho já ou não? Posso fazer outra pergunta? Uma pessoa cheia do Espírito Santo. Eu vou fazer uma pergunta simples, nenhuma questão, mas pode ser outras, tá bom? Uma pessoa cheia do Espírito Santo pode fumar? É possível uma pessoa ser cheia do Espírito Santo e fumar? Quem acha que não, levanta a mão, por favor. Abaixa. Quem acha que sim, levanta a mão. Ninguém? Eu vou te pegar agora, rapaz. A gente tem que aprender com quem? Com quem tem mais experiência, correto? Tinha um homem chamado Kenneth Hagin. Já ouviu falar mais? Kenneth Hagin? Kenneth Hagin foi um homem que Deus usou ele com os dons espirituais fortemente. E ele tinha um genro que ia para a igreja, e ele contando que era cheio do Espírito Santo, só que tinha um problema: não largava o cigarro de jeito nenhum. Olha como que é as coisas. Porque às vezes a gente vê pessoas, tem pessoas que falam em línguas na igreja, que realmente é Deus, mas que infelizmente a pessoa ainda bebe. Não bebe de forma compulsiva. Fuma, mas não é daquela forma compulsiva. Eu estou falando isso aqui, não é para você falar assim, então eu posso ser cheio do Espírito Santo e não. Deus quer que você seja liberto, que a pessoa seja liberta, amém? Mas ele contou uma coisa interessante. Ele falou: Deus, eu não entendo. Na igreja ele fala em línguas, porque ele percebia que realmente era o Espírito de Deus. Aí como que é importante o dom espiritual, irmãos. Deus mostrou para ele numa visão que o genro dele era cercado por 3 demônios. Ele ia para a esquerda, tinha um demônio. Ele vinha para o meio, tinha um demônio. Ele ia para a direita, tinha um demônio. Quer dizer, ele tentava largar o vício, mas ele era cercado de todos os lados. Aí Deus mostrou para ele, e ele determinou que aquele mal saísse, aquele demônio, que não estava dentro dele, estava o quê? Fora, cercando ele. Na visão, os demônios saíram. O que aconteceu? O rapaz perdeu o desejo, conseguiu se libertar. Mas era um homem que tinha o quê?
que tinha o Espírito Santo. Porque às vezes a igreja, ela fala assim, não pode, é impossível. É impossível, não, irmãos. É possível a pessoa ter o Espírito Santo, mas ainda ser uma pessoa que ainda tem alguns costumes. Mas é possível a pessoa ter um demônio e ter também o quê? O costume. Você entende ou não? E quando mandou embora lá, Deus mostrou, ele se libertou daquele espírito que não deixava. Mas era um homem que era cheio do Espírito de Deus. Amém, gente? Tem pessoas que é realmente, você sabe que é. Mas tem pessoas que não é. Aí está o quê? O discernimento. Deus mostrou para ele. Não importa a ordem. Todos têm que passar pelas águas e pelo quê? Pelo batismo. Versículo 48. E mandou que fossem batizados. Em nome de quem? Então rogava-lhes que ficasse com ele por alguns. Outra coisa. Qual foi a ordem de Jesus? Batizar como? Você lembra a ordem? Ide por todo mundo, fazer discípulo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que aqui, aqueles homens foram batizados no nome de quem? Do Senhor. Pastor, que os discípulos quebraram a regra? Não. Na minha concepção, eu, Marcelo, quando eu faço batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Não tem problema. Mas eles batizavam no nome de Jesus. Oi? Conforme a ordem. Porque na realidade a ordem é essa, né? É o nome de Jesus. Pai, Filho e Espírito Santo é o próprio Deus, Jesus. Amém? Que é uma coisa, um assunto muito delicado, né? Então, Pai, Filho e Espírito Santo, em nome de Jesus. Irmãos, nós precisamos desse batismo. Não precisamos ficar redobrado ao homem. Porque Pedro falou, eu sou homem como você é homem. Amém? Não tenha nada como ídolo, a não ser quem? A não ser Deus. Nunca use essa palavra, eu adoro. Use a palavra mais simples, eu amo. Eu amo fulano, eu amo Beltrano, eu amo meus filhos. Mas adorar, só adoro a quem? Porque eu sei que é uma forma que a pessoa fala sem maldade, não é? Eu adoro o Pundim. Não, eu amo o Pundim. Tá bom? Tá? Não usa essa palavra adoração porque é muito forte. Não é muito forte? Adorar é só quem? Só Deus. Não faz exceção de pessoas, irmãos. Aquela pessoa que está lá, ela tem direito à salvação que nós também temos. Deixa eu terminar. Pedro pensava assim, o gentio não tem direito à salvação não. Isso era um preconceito que impedia Pedro de ir até o gentio para anunciar o evangelho. Então Deus teve que mostrar para ele numa visão, com a palavra do conhecimento, que ele teria que ir até um gentio para anunciar o evangelho. Se Deus te mostrar para mim ou para você, se for um homossexual, se for um bandido, se for o A, o B, o C, anuncie a palavra, amém? Não tenha esse preconceito, porque todos têm direito à palavra de Deus. E a mudança quem faz é Deus, quando o ser humano ele é convencido pelo próprio, amém? Então se preocupe com o dom, mas se preocupe com o fruto também. Seja aquele crente que independente do que, como eu falei aqui, do que se dá na igreja, o que não pode faltar, sabe o que é?
essa palavra, amém? Essa pode faltar? Pode faltar tudo, pode faltar o óleo consagrado, pode faltar a água, pode faltar a toalhinha, pode faltar isso, pode faltar aquilo, mas não pode faltar o quê? Essa não pode faltar. Essa não pode. Porque tem pastor que pode faltar a palavra, mas não pode faltar o elemento para ele, né? Tem que ter o elemento, porque se não tiver elemento, você sabe, né? Mas aqui, na gestão atual, porque cada pastor tem a sua gestão, né? E a gestão é essa. Pode faltar o azeite, aquele ali, mas não pode faltar a palavra, porque a palavra é o puro azeite de Deus, amém? Pode faltar a água que eu vejo, mas não pode faltar a água da vida aqui, que é a palavra, amém? Pode faltar o pãozinho que se dá na igreja, mas não pode faltar a palavra, que é o pão que desceu do céu. Pode faltar o cajado, mas não pode faltar esse cajado aqui que abre o caminho, que é a palavra, amém? Eu creio que você vai ter essa experiência, amém? Você vai ter. E o tempo passa, irmãos. Qual é a tendência quando o tempo passa na nossa vida? Ficar mais jovem? Seria bom essa palavra, sabia? Mas não é assim. Porque se na nossa vida espiritual a gente passasse os anos, a gente ficava mais experiente, era melhor, não era? Mas felizmente tem muitos casos que quanto mais tempo passa, menos experiente a pessoa fica, porque ela fica acomodada. Então a gente não pode deixar o comodismo entrar com o tempo. E somente a renovação do espírito é que vai fazer com que o nosso espírito não fique relaxado. Conero era um homem justo, doador, era um homem espiritualizado. Só que era necessário experimentar a água e o espírito, ou o espírito e a água. Tem muito crente que é sincero, coração aberto, só que precisa da água e do espírito, ou do espírito e da água, amém? Todos nós precisamos, tá bom, igreja? Essa é a palavra de hoje. Quando Deus te der a palavra do conhecimento, presente ou passado, mas tudo tem um quê? Um propósito. Nada que Deus ele nos mostra é para a gente achar que somos super-homens. Não, Ele sempre mostra algo com o objetivo de salvar almas para o seu reino, amém? Se Ele te prospera, é para quê? É para que através do dízimo e da oferta possamos levar o evangelho, o reino de Deus às pessoas, não é? Se Ele te dá um dom espiritual, é para quê? É para levar as pessoas ao reino de Deus. Tudo é em prol do quê? De pessoas, tá bom? Fique de pé, por favor.